Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso querido canal para mais um vídeo, para a gente conversar mais um pouquinho sobre terapia ocupacional. Antes da gente começar, aquele recado de sempre que eu nunca deixo de dar para vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal, corre lá para se inscrever no canal. Fiquem à vontade para curtir, comentar, compartilhar os vídeos, né, nas plataformas, nas redes sociais de vocês, ou compartilhar com quem vocês acham que possa se interessar pelo tema. Ativa o sininho das notificações para não perderem nada e também na descrição desse vídeo tem um link para você fazer parte da nossa comunidade do WhatsApp, tá? Então quem quiser fazer parte da nossa comunidade, o pessoal troca bastante ideia lá, é só clicar no link. E o nosso querido Instagram, papo.d.to, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Hoje eu vim trazer um vídeo que alguns de vocês já me perguntaram e é uma dúvida que eu vejo que é frequente. Que é que terapeuta ocupacional pode abrir consultório? Posso ter um consultório próprio? Pode, gente, a resposta é sim. E a gente vê que essa é uma realidade cada vez mais crescente, né? Eu até brinco que antes, né, se eu for pensar ali na época que eu estava na graduação, uns 10, 12 anos atrás, você passava pelas ruas, enfim, você não via um consultório com a placa lá falando dos profissionais que trabalhavam e não tinha terapeuta ocupacional. E hoje é cada vez mais comum você ver clínicas formadas por terapeutas ocupacionais, consultórios de um profissional só, né, que abre sozinho, terapeuta ocupacional, e clínicas também multidisciplinares. E dentro dos profissionais que trabalham lá, temos terapeutas ocupacionais também. Então, gente, a resposta é sim, TO pode abrir consultório. Eu deixei aqui minha colinha também para trazer as informações para você, né, do que precisa para ter um consultório, né, o que você precisa, assim, de uma maneira geral, para você abrir o seu consultório. Primeiro ponto é você ter o seu registro no seu CREFITO, então no seu conselho regional. Falando nisso, quem tem dúvidas sobre COFITO, CREFITO, o que é, tem um vídeo que saiu terça-feira, falando sobre isso, tá? Então quem ainda tem essa dúvida vai lá para assistir. Mas você tem que ter o seu registro ativo, ou seja, você tem que ter o seu cadastro e o seu número de registro. Igual a gente tem o nosso RG, quando você se cadastrar no CREFITO, você vai ter um número de registro seu que vai te identificar enquanto terapeuta ocupacional, tá? E esse registro precisa estar ativo, ou seja, você precisa estar em dia com o pagamento da anuidade, toda a documentação certinha com o conselho, tá bom? Além disso, você tem que ter um registro também no CREFITO, que é um registro de consultório no CREFITO, né? Então você vai abrir a sua empresa, você vai ser autônomo, né? Então você vai ter que abrir um PJ, então você vai entrar no classificação do Simples Nacional, então você vai lá com, né, a pessoa que toma conta da sua, né, da sua contabilidade, ou se você souber mexer com isso, você também abre, e você, com isso, você abre um registro de consultório no CREFITO. E esse registro de consultório vai te gerar uma outra documentação. Então, o CREFITO, ele precisa ter essa informação de que você tem tanto esse registro profissional ativo, quanto esse registro de consultório, né, no CREFITO. Então, toda essa documentação lá no site do CREFITO vai ter tudo explicadinho para você também. Ah, não achei no site, vocês podem ligar no CREFITO e explicar, falar, eu quero abrir um consultório, o que eu preciso para dar entrada nesse registro também, tá bom? Pelo CREFITO. Outra coisa que você precisa, um alvará de funcionamento que vai ser emitido aí pela prefeitura, né? Igual quando você vai abrir qualquer estabelecimento, você precisa ter esse alvará da prefeitura, né? Para garantir, né? E para que você consiga abrir esse seu espaço de uma maneira correta. Então, você precisa do alvará de funcionamento, assim como você precisa da licença da vigilância sanitária, né? E quando se tratam de espaços de saúde, a vigilância sanitária ela é bem criteriosa. Então, são algumas características, algumas exigências que muitas vezes, dependendo do prédio, do espaço que você tem para abrir sua clínica, talvez você precise fazer uma mudança ou outra. Por que eu falo isso? Tem muitas pessoas, muitos profissionais que às vezes, por exemplo, alugam uma casa e transformam essa casa numa clínica, pensando que uma casa tem vários cômodos, geralmente são aquelas casas com cômodos maiores, que cada cômodo dá para você fazer uma sala de atendimento, né, uma recepção, enfim.
E geralmente, por serem casas, às vezes vão ter algumas estruturas que vão precisar ser modificadas para entrar dentro dessa licença do que é exigido pela vigilância sanitária, né? Então, uma coisa que eu sei que às vezes eles pontuam, por exemplo, é a presença de pia nas salas, por exemplo, né? Então, se você pensa que você está num cômodo, né, que seria um quarto de uma casa, não necessariamente tem uma pia, então talvez você vai precisar fazer, muito provavelmente, uma modificação ou outra para você ter essa licença da vigilância sanitária, tá bom? Uma outra coisa, se você for atender e for se credenciar para atender em planos de saúde, né, convênios, planos de saúde ou pelo SUS, você também precisa fazer o registro do seu estabelecimento no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, isso eu não vou saber dar mais detalhes para vocês, pessoal, porque eu particularmente nunca fiz isso. Né, eu trabalho em consultórios, né, em clínicas, mas que foram abertas, que foram outros terapeutas que fizeram esse processo todo, né, eu acabei chegando depois, então eu não vou saber falar para vocês como é o trâmite disso exatamente, mas você precisa fazer o cadastro no CNES. Ah, Jaque, mas eu vou atender só particular. Então, até onde eu sei, pessoal, até onde eu me informei, perguntei, não necessariamente você precisa fazer esse cadastro. Esse cadastro é exigido se você for atender convênios ou atender pelo SUS, tá bom? E aí você tem que, obrigatoriamente, né, emitir as notas fiscais, cumprir todas as obrigações fiscais e tributárias que você tem, né, para você ter esse seu consultório aí, esse seu espaço, tá bom, pessoal? Uma outra coisa, né, Jaque, o que dá para atender, né, se eu abrir meu consultório? Eu posso me credenciar num plano de saúde? Sim, você pode entrar em contato com o plano de saúde, né, aí dependendo do que tem na sua região, e falar, né, que você é um profissional, que você tem o interesse de se credenciar no plano. E aí eles vão exigir uma série de documentações para você, né, então tudo que você tem que mandar para eles, para você fazer o seu processo de credenciamento no plano. Você fica credenciada na rede, e aí cada plano tem o seu trâmite de encaminhar esses pacientes, tá bom? Então, por exemplo, se você fala, não, eu vou atender só, eu quero me credenciar para o atendimento exclusivo de crianças com autismo, ou não, eu quero atender só a parte de reabilitação de mão. Então, você vai fazer o credenciamento no plano de acordo com o serviço que você está oferecendo. O plano vai te pedir uma série de documentações, eles também fazem algumas visitas periódicas no seu espaço, para ver se o seu espaço está cumprindo com os pré-requisitos que eles acreditam, tanto de documentação quanto espaço físico. Vão te passar todos os procedimentos, por exemplo, tem planos de saúde que atualmente, cada vez mais, né, fazem o registro do atendimento por biometria, né, então, antigamente era muito aquela coisa de passar carteirinha, né, hoje tá ficando cada vez menos utilizado isso. Então, geralmente é por biometria, então eles vão, instalam a biometria, te orientam como que você tem que fazer, né, você faz toda uma prestação de contas para o plano. E quanto que custa isso, Jaque? Quanto que eles me pagam? Vale a pena fazer por plano? Gente, eu vejo que depende. Na minha experiência, eu vejo que não existe um valor único, depende muito do acordo que você tem com o plano. O que eu vejo? Tem planos de saúde que pagam pouco? Tem planos de saúde que pagam um valor que eu acho absurdo, assim. E ainda por cima, às vezes exigem um formato de atendimento. Então, por exemplo, eu atendo, acho que um tempo de atendimento viável é um tempo de 50 minutos. 50 minutos é 1 hora. Tem planos que exigem, não, você vai atender meia hora, né? Então, aí vai de cada um. Vale a pena eu pegar isso? Não concordo com isso, não vou me credenciar, vou tentar um outro acordo, vou tentar com outro plano, enfim, são possibilidades, tá? Você também pode atender particular, né, e aí eu vejo que é um outro caminho também, né, que vale muito a pena, muitas vezes você ter contato, por exemplo, com médicos, né, da sua cidade, que eles te conheçam o seu trabalho, para que eles possam indicar o seu trabalho, né, então, por exemplo, se você atende uma população infantil, né, com TEA, com TDAH, ou com transtorno do neurodesenvolvimento, talvez é interessante você ter contato e conhecer os médicos neurologistas infantis, psiquiatras infantis da cidade, para que você apresente o seu trabalho e fale, eu estou atendendo, eu abri meu consultório, então eu atendo pacientes particulares, né, você quer fazer uma parceria, né, e a gente fala aqui muito marketing, né, para você divulgar o seu trabalho também.
e o boca a boca, né, gente? Acho que um falando pro outro ali não tem nada rede melhor que isso também, né? E você pode atender, né, também variado, você pode conseguir às vezes com um plano, não sou credenciada, não sou credenciada nesse plano, mas eu consigo um reembolso, o paciente, você não, enquanto profissional, né? Muitas vezes os pacientes entram com medidas judiciais, com plano de saúde, né, por N motivos, porque às vezes o plano não oferece um profissional que tenha a qualificação que a criança precisa, que a pessoa precisa, os pais entram na justiça, a família entra na justiça e consegue ganhar. Então o que acontece? Muitas vezes a criança acaba fazendo um atendimento no particular, o paciente faz no particular, e o plano reembolsa parte ou total desse valor aí para os pais, então você consegue fazer esse acordo também. Então, enfim, estando no consultório, tem várias formas de você fazer atendimento. Tem pessoas que têm consultório também que optam por parte dos seus horários criar atendimentos que chamam de atendimentos sociais. Então eu já também trabalhei em locais que os donos, né, os gestores, faziam atendimentos que cobravam um valor inferior para pessoas que não tinham condição de pagar, né? Então faziam um acordo, então uma porcentagem dos nossos atendimentos mensais vão ser caracterizados por atendimentos sociais para aquelas pessoas que não têm condição, né? Então assim, você acaba tendo uma liberdade grande enquanto dono do seu próprio espaço para construir da melhor forma que você acredita, assim como outras liberdades que eu falo também quando você tem seu próprio consultório. Você se livra de algumas barreiras institucionais. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Às vezes, quando você trabalha numa instituição já estabelecida ou muito grande, você tem dificuldade de fazer algumas coisas. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui, né, na minha área que eu trabalho com criança. Eu acho que visitas escolares e visitas domiciliares são fundamentais para o processo terapêutico. Mas às vezes, se você está dentro de uma instituição, você não tem essa liberdade, né, de fazer. Não, seu trabalho aqui é fazer seu atendimento clínico. Ou você vai ter essa pouca liberdade. Quando você está na sua clínica, ou dentro de uma clínica que tem essa liberdade, você consegue fazer isso com mais facilidade. Então estou precisando urgente marcar uma reunião com a escola, vou marcar para a semana que vem, né? Estou precisando fazer uma semana de alinhamento de equipe, vou fazer a semana de alinhamento de equipe. Então você tem mais flexibilidade em relação a isso, quando você está dentro da clínica, né, comparando a instituições. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo possa ter esclarecido um pouco das dúvidas de vocês em relação, né, a abrir um consultório, ter um consultório, ou participar de um consultório, né, que já tem ali uma equipe. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui que eu vou respondendo vocês. Se alguém tem experiência para contar sobre isso também, fiquem à vontade para comentar aqui, tá bom? Agradeço a companhia, um beijo e até a próxima.